Então, boa tarde a todos. Boa tarde. Penso que todos sabem meu nome, não é? Sim. E sabem o que é que eu venho cá falar hoje? Da pegada ecológica. Muito bem. E a pegada ecológica tem a ver com o quê? Tem a ver com os sapatos que eu calço? Não. Então, a nossa pegada, os nossos comportamentos, não é? Aquilo que os nossos comportamentos vão influenciar, de que forma vão influenciar o planeta Terra, não é? A qualidade de vida do planeta Terra, não é? Então vamos lá começar. O que é que eu vou fazer hoje? Vou fazer-vos uma pequena apresentação que vos vai mostrar como é que está a pegada ecológica em Ponte Lima. Claro que todos estes dados são apenas dados informais, porque não há um estudo em Ponte Lima aprofundado sobre a pegada ecológica, mas com aquilo que eu vos vou apresentar, vocês já vão ficar com uma ideia de como é que nós estamos em Ponte Lima. Está bem? Se tiverem questões para colocar, estejam à vontade. É a quantidade de recursos naturais, água, terra, que são necessários para sustentar a vida das gerações atuais, tendo em conta os gastos materiais e energéticos de uma determinada população. Isto é o que diz aqui, não é? Ou seja, é a quantidade de recursos que nós, da natureza, que nós precisamos para o nosso estilo de vida. Não é? A água que vocês gastam, os consumos diários que vocês têm vão influenciar a nossa pegada ecológica. Está bem? Então, porquê é que surgiu a pegada ecológica? Aqui é que é importante. Porquê é que surgiu a pegada ecológica? Foi precisamente para nós calcularmos de que forma é que nós estamos a gastar os recursos naturais. E aí nós percebemos que temos uma pegada ecológica muito grande, temos que adotar comportamentos diferentes para diminuir essa pegada, não é? Que eu à frente já vos vou mostrar como é que nós estamos em Ponte Lima em alguns aspectos que nós temos que melhorar, está bem? E que vocês podem ajudar. Desde os anos 80 verificou-se que o consumo dos recursos naturais pelo homem é superior à capacidade que o planeta Terra tem para os renovar. Só para vocês terem uma ideia, quando eu era pequena, e provavelmente os vossos professores também, nós não tínhamos a quantidade de roupa e de brinquedos que vocês têm atualmente. Tínhamos muito menos quantidade, uma menor quantidade. A partir dos anos 80, começou-se a verificar um aumento do consumo. As pessoas começaram a consumir, a ter muito mais bens, a gastar muito mais, a ter mais coisas em casa. E aí nós aumentámos muito a nossa pegada ecológica. Porquê? Por exemplo, para produzir as nossas roupas, as empresas, as fábricas de têxteis, gastam energia, não é? Não é? Ou não gastam energia nenhuma? Gastam energia, não é? Para fazer os brinquedos também, não é? E nós acabamos por não ter só um brinquedo, ou só uma camisola, ou as camisolas. Nós começámos a ter um aumento de consumo muito grande, o que levou a que a nossa pegada ecológica começasse a atingir valores elevados. E por isso, hoje em dia, o que é que se pede? Que nós comecemos a adotar um estilo de vida de forma a diminuir essa pegada. Está bem? Então vamos lá pensar, pegada ecológica em Ponte Lima. Em Ponte Lima, como eu vos estava a dizer, nós temos poucos estudos que nos mostram como é que está a pegada, e o que vos vou apresentar é precisamente os dados de um inquérito que nós fizemos na Feira de Ambiente e Energia. O que acontece é que nesta amostra de inquiridos, das pessoas que responderam ao inquérito, algumas delas não eram de Ponte Lima, mas como são aqui próximos, das cidades próximas, nós podemos ter uma ideia de como é que nós temos a nossa pegada, está bem? Isto é um bocado complicado. Então, quem é que quer ler a primeira pergunta? Podes ser tu, então lê lá. Quantas pessoas compõem agregado? O agregado? Familiar. Sabem o que é isto do agregado familiar? Quem me sabe dizer? O agregado familiar são as pessoas que vivem em vossa casa. Está bem? São as pessoas que atualmente vivem na vossa casa. Então, se vocês repararem nas respostas, havia pessoas a responder 1, 2, 3, 4, 5 ou mais pessoas a viver no agregado familiar. Qual é o que tem maior quantidade? 4. É o 4. Ou seja, significa que as nossas famílias, em Ponte Lima, maioritariamente, têm 4 pessoas em casa. Quem é que aqui tem 4 pessoas no agregado familiar? Estão a ver? Ainda temos alguns de vocês com 4 pessoas, não é? A viver lá em casa. Está bem? Este é o número que prevalece. Depois há famílias com mais pessoas e com menos pessoas. Vamos pensar, e aqui com 5? Há alguém com 5? Os outros é tudo com menos, certo? É tudo com menos, os restantes? Não. 7? 6. 7. Mais. 7. Pronto, mas isto é para vocês terem uma ideia que depois já vão perceber, até agora vocês ainda não perceberam porque é que eu coloquei esta questão aqui, mas vocês à frente já vão perceber porquê. Então, que tipo? Quem é que quer ler a próxima? Podes ser tu? Qual o tipo de habitações onde vive? Então vamos lá olhar aqui para o gráfico. Temos, o azul representa a moradia e o rosado representa o apartamento. Então qual é o que prevalece em Ponte Lima?
Então pensem lá agora. Para a pegada ecológica, é bom nós vivermos numa moradia ou era preferível nós vivermos num apartamento? Não. Sabem porquê? Vou explicar-vos porquê. Se vocês pensarem, reparem aqui nesta fotografia. Isto é a área de terra que foi necessária para colocar esta moradia, certo? Se nós pensarmos na pergunta anterior, em que uma família em Ponte Lima tem em média 4 pessoas no seu agregado familiar, significa que nesta moradia, à partida, viviam 4 pessoas, não é? Mas se nós tivéssemos aqui um prédio, normalmente um apartamento está num prédio, não é? Em Ponte Lima até tem 3 andares no máximo, certo? O que é que acontece? Nós em cada apartamento iríamos ter, se temos uma família de 4 pessoas e se tivéssemos 3 andares, quantas pessoas tínhamos a viver nesta área de terra? 12 pessoas, ou seja, estávamos a diminuir a nossa pegada ecológica. É importante vocês pensarem que se todas as pessoas que vivem no planeta Terra quisessem construir a sua moradia para a sua família, não havia espaço suficiente. Não podia ser, não conseguíamos. Percebem? Não havia espaço para ter tanta moradia. Por isso é que é importante nós também haver pessoas que gostam de viver em apartamentos e que precisam de viver em apartamentos porque ajuda-nos a diminuir a pegada ecológica. Está bem? Pensem, por exemplo, em Ponte Lima Centro. Se repararem, lá tem mais moradias ou apartamentos? Apartamentos. Porquê que tem mais apartamentos? Porque as pessoas procuram o centro de Ponte Lima para viver, mas não há terra suficiente para construir tanta moradia. Então as pessoas acabam por optar pelos apartamentos, não é? E estão mais perto do centro, certo? Das escolas, do hospital, não é? Estão mais perto, mas vivem maioritariamente em apartamentos. Está bem? Percebido? Depois, próximo, Mara. Qual a idade e a limitação da habitação? Dimensão da habitação. Este aspecto também é importante. Pensem lá aqui. Idade da habitação. 0 a 5 anos, quantas pessoas responderam? 4. 6 a 10 anos. 11 a 20 anos. Mais de 20 anos. E não sabe. Qual é a idade que prevalece em termos de habitação? 19 anos. Pensem comigo, as casas há 19 anos atrás não eram pensadas em termos de eficiência energética como atualmente, não é? Há 19 anos atrás não se falava tanto em painéis solares, em poupança, em eletrodomésticos de classe A+. Isso significa que nós, nesse aspecto, em Ponte Lima, também estamos a contribuir para a pegada ecológica. Ainda que já há muitas famílias que começam a alterar, a colocar painéis solares nas casas antigas, mas começam a fazer obras de remodelação e também para controlar a eficiência energética. Começam, por exemplo, a trocar as janelas simples por vidro duplo, a colocar os painéis solares para o aquecimento da água, a colocar eletrodomésticos de classe A+, uma forma de poupar energia e poupar no fim do mês nas contas que pagam. Está bem? Mas a idade da habitação também é importante. Se quando forem para casa, pensem lá na idade da vossa casa e comecem a reparar se já tem vidro duplo, se tem painéis solares. Lembrem-se, pensem nessas coisas todas, está bem? E depois temos aqui a dimensão da habitação. Aqui é outro dado importante. Então temos, sabem o que é um T0? Ou um T1? Sabem o que é esta descrição? T1 refere-se a um quarto, T2 tem 2 quartos, T3 tem 3 quartos e T4 ou mais significa que a casa tem 4 quartos ou mais. Então, qual é o que está com maior quantidade? Qual é? O T4 ou mais. Significa que em Ponte Lima as pessoas têm casas muito grandes. Porque se vocês pensarem na primeira questão que eu vos coloquei, que dizia qual era o número de pessoas que vivem no agregado familiar, quantas eram? 4. Pensem lá, então 4 pessoas a viver num T4 ou mais parece muito grande, não é? Certeza que estas pessoas lá em casa têm divisões da casa que estão fechadas, não é? Certo? 4 quartos ou mais, imaginem para aquecer uma casa deste tamanho. É preciso gastar muita energia, não é? Está bem? Ou seja, nós estamos com casas muito grandes para o agregado familiar que prevalece em Ponte Lima. Está bem? E por acaso é um facto que nós, comparativamente com alguns países, construímos casas muito grandes. Não sei se vocês já pensaram, se a professora já vos falou, por exemplo, o caso dos chineses. Eles têm casas muito mais pequeninas do que nós, não é? E há outros países nórdicos, por exemplo, que não têm que aquecer as casas no inverno porque neva, normalmente não fazem casas tão grandes como nós. Os quartos deles cabem e pouco mais. Porquê? Porque depois eles precisam de aquecer essas casas. Se elas fossem muito grandes, não é? No tempo de neve eles consumiam muita energia. Então fazem casas mais pequenas e mais acolhedoras. Está bem? Provavelmente nós daqui a uns anos também vamos começar a pensar assim. Qual o valor da fatura energética? Aqui eu só coloquei este gráfico só para vocês terem uma ideia. Em média, cada família paga 57,5 € por mês.
O que é média? Significa que há pessoas a pagar um bocadinho acima, um bocadinho abaixo, certo? Mas em média, normalmente as pessoas por família pagam 57,5€. Está bem? Depois, quem quer ler a próxima pergunta? Qual o valor médio da fatura de gás? Qual é o valor médio da fatura de gás? Quem consegue interpretar aqui o gráfico? Qual é? Não. 32€. Está bem? Em média, que as pessoas pagam pelo gás. Está bem? Isto pode nos indicar também que a maior parte das pessoas em Ponte Lima não aquece as casas através do gás. Aquece mais utilizando a eletricidade. Está bem? Aquecedores e assim. Próximo, Marco. Como faz o aquecimento da água em casa? Em casa. Vamos lá pensar. Temos aqui, este representa o gás natural, este representa o butano aquele das botijas. Depois, eletricidade e fontes renováveis. Então, qual é aquele que tem maior quantidade? Gás butano, não é? É assim, se vocês repararem, até há um certo equilíbrio entre as várias fontes, não é? De aquecimento de água em casa. O que também se nota, o que nós verificamos, é que há pessoas que já começam a utilizar várias fontes de energia para aquecer a água. Mas a que prevalece ainda é o gás butano. Teríamos que tentar caminhar para as fontes renováveis, que é isso que se pretende. Não sei muito. Como faz o aquecimento da casa? Então, pensem lá, como é que fazem o aquecimento da casa? A maior parte das pessoas. E eletricidade. Estão a ver, ainda há muita gente a utilizar os aquecedores elétricos para aquecer a casa. As fontes renováveis já começam aqui a ter um aumento gradual, mas ainda não superam a eletricidade. Está bem? Agora, próxima pergunta. Quem lê? Pode ser ali. As lâmpadas que usam em sua casa são de baixo consumo? Então, temos as lâmpadas com baixo consumo. Quase todas. Não é? É o que está aqui em maior quantidade. Significa que em Ponte Lima as pessoas já estão sensibilizadas para a troca de lâmpadas, das lâmpadas antigas pelas lâmpadas economizadoras. Começaram a perceber que poupavam bastante na fatura no fim do mês. E também o facto de em Ponte Lima já se fazer a Feira de Ambiente e Energia, em que há aquela campanha de troca de lâmpadas. Tenho ideia de vocês já terem participado ou não? Nunca levaram lâmpadas para trocar? Então, numa próxima Feira de Ambiente e Energia, fiquem atentos, porque normalmente o que se faz é trocar a título gratuito as lâmpadas antigas por lâmpadas economizadoras. E que nós verificamos em Ponte Lima que as pessoas já começaram a perceber que as lâmpadas economizadoras também permitem poupar no fim do mês na conta da luz. Aqui, próximo ponto. Pode ser tudo. Eu? Sim. Como costuma tomar banho? Então, como é que costumam tomar banho? Como é que vocês costumam tomar banho? Vamos lá saber. Duche ou banheira cheia? Duche. Alguém aqui enche a banheira assim até cima para tomar banho? Isso é só de vez em quando, não é? Duche. Então vocês estão a ter um comportamento correto. Tomar duche é sempre melhor que o banho de imersão, poupar-nos mais água. Mas há aqui outra questão que tem que se colocar. Qual é o tempo que vocês demoram a tomar duche? 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos? Qual é o tempo médio? Têm ideia? 3 minutos. Porque nós abrirmos a torneira e estar ali com um chuveiro, sempre a torneira sempre aberta, também não estamos a contribuir nada para melhorar a nossa pegada ecológica, pois O não? problema é que abrem a quente toda e depois para temperar tem que abrir a da fria também, quer dizer, aquilo é uma quantidade de água. Ficam ali à espera Não é? imenso tempo, não é? E depois a água sabe tão bem, ficam ali algum tempo a tomar duche, não é? Há que terem atenção a isso. Tomar banho de duche é o mais correto em termos ambientais, mas têm que terem atenção que tem que ser banhos rápidos, está bem? Banhos rápidos, nunca banhos demorados, ok? Se repararem em Ponte Lima, a verdade é essa, é que a maioria das pessoas toma banho de banheira. Então, duche, muito bem. Podes ter tu? Quantas vezes por semana usam a máquina de lavar roupa? Pensem lá, observar. Quantas vezes por semana usam a máquina de lavar roupa? Qual é que está a maior quantidade?
Entre Uma 1 a 3, não é? 1 a 3 lavagens por semana. Em Ponte de Lima, isto acontece porque estamos a falar, lá está, em famílias com uma média de 4 pessoas. Se tem 4 pessoas com filhos a trocar de roupa todos os dias e assim, 1 a 3 máquinas por semana é a média que prevalece aqui. Também não estamos mal, mas se nós fizermos 3 máquinas para um número de 4 pessoas, se calhar já é muita coisa, não é? Quem vai ler agora? Posso ler tu. Quantas vezes utiliza a máquina de lavar louça por semana? Então qual é o que está em destaque aqui? Qual é a resposta que está em destaque? Não respondeu. O que é que isto nos pode querer dizer? Pode-nos querer dizer que a maioria das famílias em Ponte de Lima não tem máquina de lavar louça. Quem é que aqui tem máquina de lavar louça em casa? Eu tenho, mas Tem. Pronto. Já são alguns. Mas ainda há muita gente sem máquina de lavar louça. Por isso o facto de aqui não terem respondido, muito provavelmente, é precisamente porque não têm máquina de lavar louça. Quem tem máquina de lavar louça, vocês têm noção das horas a que põem a máquina de lavar louça a lavar lá em casa? Costuma ser à noite, de manhã, de certeza que não lavam de manhã à noite, pois não? À noite. E à noite será que no fim de jantar? 8h30, 9h? Então vocês deviam terem atenção a uma coisa. Quer a máquina de lavar louça, quer a máquina de lavar roupa, deviam de ser colocadas a lavar sempre a partir das 10, 10h30, porque é quando a energia nos fica mais barata. Está bem? E no caso, se tiver o computador via horário. E outra questão é, a máquina de lavar louça, normalmente as pessoas numa refeição, uma média de 4 pessoas, se calhar não enchem a máquina. Então o ideal é esperar pela refeição seguinte para encher a máquina de lavar louça e só a seguir a colocar a lavar, está bem? Tanto a máquina de lavar louça como a máquina de lavar roupa devem estar bem cheias para lavar, para estamos a poupar também energia, está bem? Está? Devem estar na sua capacidade máxima, mas também não ultrapassar isso. Se tiverem uma máquina de lavar roupa de 7 kg, não tentem pôr lá 10, está bem? Senão depois não vão ter bons resultados. Quem quer ler agora? Então, podes ser tu, Santiago. qual a eficiência energética dos aparelhos eletrodomésticos existentes em casa? Então, qual é que vocês veem que está aqui em destaque? É os de classe? É correto? É correto? Sim. Muito bem. Desde que seja um eletrodoméstico classe A, ou A+, ou A++, já estamos também a poupar na nossa conta, na nossa fatura ao fim do mês. E há outra coisa importante. Quando nós vamos comprar um eletrodoméstico, se vocês repararem, quando forem aos supermercados, tentem reparar nisso. Os eletrodomésticos de classe A+, ou A++, são mais caros do que os eletrodomésticos de uma classe B ou C. São um bocadinho mais caros. Mas se nós pensarmos a longo prazo, nós vamos conseguir ir recuperar esse dinheiro porque estamos a poupar depois na conta da luz no fim do mês, percebem? Apesar de eles serem mais caros, nós depois vamos recuperar esse dinheiro na fatura ao fim do mês. Está bem? Ainda há o mãe, 3 mães. É. Já começam a... É, por acaso a minha máquina com 3 mães. Próxima questão. Podes ser tu? Qual o número de televisores que existem em casa? Então, este aqui são aquelas televisões mais antigas, aquelas tipo caixote. Vocês ainda têm dessas televisões em casa? Eu tenho uma que ainda está Ainda está bom, ainda funciona, não é? E depois temos os LCD e os plasma. Qual é o que ainda existe em maior quantidade? Pensem lá. São as mais antigas, não é? Isto significa o quê? Que agora nós não íamos pegar nas televisões e deitar fora, não é? O que é que nós vamos fazer? Vamos tendo os aparelhos em casa, quando avariarem, aí sim, se calhar já se justifica trocar por um LCD ou um plasma. Mas, enquanto não avaria, não vamos deitar a televisão fora, não é? ainda está boa, mas tirei porque a minha mãe comprou a da meu. Pronto. Porque tinha mais canais e ele não dava muito bem para ver telenovela e demorava muito para ligar. Demorava muito. Pois é, porque essas televisões mais antigas, alguns de vocês não se devem lembrar, nós tínhamos que carregar no botão e tínhamos que esperar um bocadinho até que elas aquecessem e começaram a dar bem. Ele tem uma certa razão no que está a dizer. Agora é que nós temos aqueles comandos e é tudo muito mais rápido, não é? Mas em Ponte de Lima já se começa a mudar os nossos televisores. E agora outra pergunta. E quem é que tem uma televisão em casa? Eu tenho duas. Uma. E quem tem 2? E os outros têm 3 ou mais? Pois. Estão a ver? Nós até poupamos
Porque temos o plástico, portanto, estamos a tentar poupar. Pois, mas depois em vez de termos uma televisão em casa, temos 3 ou 4. Olha, e quando vocês estão a ver televisão, veem com os vossos familiares ou está um em cada divisão da casa? Pois, é importante vocês verem televisão todos juntos. Porquê? Primeiro porque estão a poupar energia. Se não estavam um em cada divisão da casa, já estamos a gastar mais energia. E também porque é importante o convívio familiar, porque senão vocês deixam de conviver, não é? E o convívio familiar, o estar junto em família também é importante, não é? Agora, quem vai ler a próxima questão? Temos voluntariado. Podes ter. Quantas refeições fazem em casa por semana? Então, temos aqui nenhuma, 10 a 14, 15, 18, mais de 20. O que é que ganha? Mais de 20. Mais de 20. Significa que a maioria das pessoas ainda consegue fazer as refeições em casa. E eu, por exemplo, nunca almoço em casa. Mas tanto eu como as professoras temos atitudes corretas. Porquê? Porque nós almoçamos numa cantina. E o tempo que a cantina demora, o tempo que demora a fazer as refeições e o facto de as fazer em grande quantidade também está a poupar muita energia. Percebem? Acaba por poupar muita energia, não é? Agora, se nós formos almoçar fora todos os dias ao restaurante, aí estamos a contribuir bastante para a nossa pegada. E então, por exemplo, o McDonald's. Quem é que vai muitas vezes ao McDonald's? Algumas vezes, não é? Vocês já repararam como é que vem lá a vossa comidinha? Sim, bem empacotinho. Bem em pacotinhos, em embalagens, não é? Só em embalagens, pensem lá como nós estamos a aumentar a nossa pegada, não é? Só a quantidade de embalagens que vem no McDonald's, não é? E depois é aquilo que vocês dizem, comem comida plástica, como dizia ontem um colega vosso. Está bem? O facto de nós almoçarmos fora, se fizermos refeições saudáveis e se almoçarmos no trabalho, imaginemos numa cantina do trabalho, não estamos a aumentar a pegada ecológica, está bem? Tá? Quem é que vai ler a próxima questão? Pode ser tu, Afonso. A dieta é baseada em produtos frescos ou embalados? Então, pensem lá. Olhem lá para o gráfico e digam-me lá. O que é que vocês acham? Nenhuma, alguma, a maioria, toda e nenhum, aqui não é o número de as pessoas preferem produtos frescos. Então, pensem lá. Quando vocês vão ao supermercado, vocês compram, por exemplo, vão comprar maçãs. As maçãs que vocês compram, como é que vocês fazem? Chegam lá e põem dentro de um saquinho ou são daquelas que vêm numa embalagem, tipo de esferovite? Dentro do saquinho, não é? Pronto. Se vocês comprarem os vossos produtos frescos, e quem é que ainda aproveita, por exemplo, os legumes para a sopa, quem ainda consegue tirá-los de casa? Do quintal, lá de casa? O quê? Quem é que tem quintal, horta em casa? Comprar, tem uma quintal e vai lá. Significa que estes meninos estão a contribuir para a redução da pegada ecológica, porque aproveitam aquilo que a terra lhes dá lá em casa, não é? Além de comerem os produtos frescos, ainda ganham porque não precisam de estar a embalá-los, não é? O problema nos supermercados é que nós vamos comprar, eles precisam de uma embalagem, estamos a ter um desperdício, está bem? Sempre que possível, preferimos produtos frescos. E aqui em Ponte Lima até é uma feira, não é? Quinzenal, que também vende frutas e legumes. Vocês podem comprar também sem ter que recorrer depois àquelas embalagens. E outra coisa. Sim. E outra coisa importante. Ao sábado. Ao sábado, não é? Sim. E mesmo aqui na Quinta de Penteiros também tem legumes frescos para consumo. E depois ainda tem outra coisa, que é, vocês às vezes, por exemplo, escolhem uma fruta, vão ao supermercado e querem uma fruta que não é da época. O que é que acontece? Vocês vão pagar aquela fruta mais cara. Sabem porquê? Quem é que sabe porque é que se paga a fruta mais cara? Porquê? Porque como é de outra época, não está nessa época, o preço aumenta porque deve... Porque há menos quantidade. Mas também por outro motivo. Porque é preciso, muitas vezes nós importamos de outros países e é preciso pagarmos o transporte dessas frutas até aos nossos supermercados. Então por isso é que nós pagamos mais caro. Porque além de não haver tanta oferta, nós ainda temos que pagar para que seja transportada até cá, não é? Ou seja, o ideal seria sempre nós optarmos por alimentos, frutas e legumes da época, para evitar pagarmos mais e ainda por cima estarmos a contribuir para a pegada ecológica, está bem?
Por isso, a próxima vez que forem às compras com a família, não se esqueçam disto. Pensem antes de comprar, pensem lá nas frutas que devem optar nesta altura do ano. Está bem? E de preferência do nosso conselho. Sim. Sim, vocês aqui em Ponte Lima têm o mercado municipal, têm a feira quinzenal, têm a Quinta de Penteiros, tudo locais onde vocês podem adquirir frutas e legumes do nosso concelho. Aqui ainda há muitas feiras. Podes ser tu, Ricardo. Procura reduzir a produção de resíduos. Então o que é que vocês acham aqui? Sempre, às vezes ou nunca? Isto foi o que as pessoas responderam. Às vezes tentam reduzir a produção de resíduos, não é? Às vezes. Não é sempre, mas já começam a ficar sensibilizados para o facto de nós temos que começar a reduzir a produção de resíduos, está bem? E nós vamos ver mais à frente noutra questão. Então é aqui. Margarida. Há aproveitamento do lixo orgânico. Então, as pessoas sabem o que é fazer o aproveitamento de lixo orgânico? É fazer uma coisa que vocês têm aqui na escola. Compostagem. Não é? Vocês fazem compostagem lá em casa? Quem é que faz compostagem em casa? Muito bem. Mas deviam ser mais. Eles Fazer compostagem. anteontem disseram que faziam. Não é ter o compostor, é ir à horta, na horta colocar as batatas, o resto das cascas das batatas. E também cascas de laranja. o facto de vocês Isso é que é também... compostagem. Compostagem não significa ter um Tens de ter compostor. E também o facto de vocês aproveitarem, por exemplo, as cascas dos legumes e darem aos animais, não é? Também estão a fazer o aproveitamento do lixo orgânico, não é? Não estão a pôr no caixote de lixo, não é? Mas se vocês repararem, a maioria das pessoas de Ponte Lima, que é engraçada esta resposta, responderam que não. O que nos surpreende, porque a maioria das pessoas até vivem moradias. Se vivem moradias, normalmente até têm animais, e nos surpreende o facto de depois até aproveitarem o lixo orgânico para a alimentação dos animais. E para a será que compostagem. compreenderam o Muito que é provavelmente. lixo orgânico? Eu ia dizer isso. Muito provavelmente o que aconteceu é que a maioria das pessoas interpretou esta pergunta como sendo só compostagem. Compostagem doméstica, aquela que tem a caixa, que vocês podem fazer compostagem, não é? E também há outra coisa, é que há muita gente que pensa que fazer compostagem tem que ser sempre com o compostor. E não é assim. Vocês basta ter uma caixa de madeira em casa ou até abrir um buraco no chão que vocês já conseguem fazer o processo da compostagem. Está bem? Eu faço com um balde furado. Pronto, também dá muito alojamento. Aqui, esta. Fazer reciclagem em casa. Então, fazem reciclagem ou não em Ponte Lima? Fazem. E vocês fazem? Fazem? Têm um ecoponto em casa? Quem tem ecoponto em casa, daqueles domésticos? Quem é que tem? Tenho três e tenho folhas coladas. Olha, eu tenho um ecoponto em casa. E então, sempre que estou a cozinhar ou que estou em casa, e tudo que eu acabo por pôr no lixo, antes de pôr no lixo eu penso, será que dá para as embalagens, para o vidro, para o papel? Faço sempre a reciclagem. Mas a reciclagem não, eu faço sempre a separação, porque a reciclagem depois são as empresas que a fazem, não é? Eu só faço a separação. A reciclagem, depois os resíduos têm que ir para empresas que depois fazem o tratamento desses resíduos. Mas faço sempre essa separação. E é importante vocês terem esse hábito desde esta idade, está bem? Já deixaste de ficar mal a mão. Fazer sempre a... Todos que não faz em casa. Faz. Por acaso eu tenho um ecoponto doméstico bastante, bem grande e faço, o que é que eu faço? O ecoponto está durante a semana à porta de casa e depois ao fim de semana, ao sábado, eu retiro os sacos e vou colocar aos ecopontos grandes que estão perto da Quinta de Penteiros. Mas tenho os ecopontos pequeninos lá em casa para separar, sempre, está bem? As embalagens vêm aqui para a escola para a vossa campanha, as tampinhas, mas é importante vocês terem essa noção, está bem? Saberem que é preciso vocês começarem a separar o lixo em casa, está bem? Todo, está bem? Prometido? Se não têm ecoponto, fazem umas caixas de cartão, fazem 3 ecopontos, está bem? E aqui vem um grande problema da pecada ecológica em Ponte Lima. Podes ler? Quantas viaturas possuem a grade familiar? Olha, automóveis prevalecem em relação aos motociclos, não é? Se repararem, a esta pergunta responderam 51 pessoas. Note-se que assistimos a 104 automóveis, 17 motociclos com motor, o que dá uma média superior a 2 viaturas por agregar. Isto parece-vos muito ou pouco? Muito. E porquê? Porque atualmente as pessoas, para se deslocarem para os seus empregos,
cada um precisa de carro, não é? Precisam de carro para se deslocar para os empregos, para levar os filhos à escola, e então a maioria das famílias tem 2 viaturas ou mais. O que, em termos de pegada ecológica, é muito mau. Está bem? Nós devíamos optar por utilizar os autocarros, utilizar a bicicleta, andar a pé, em vez de andar tanto de carro. Está bem? Como é que... Quem é que quer ler esta? Pode ser tu, Rafaela. Como se desloca para o O emprego. As pessoas em Ponte Lima, de bicicleta ou a pé, são muito poucas, não é? Transportes públicos também são muito poucas. À boleia, já temos algumas, mas mesmo assim, comparativamente com as pessoas que se deslocam de carro, as pessoas deslocam-se muito mais de carro. E agora aqui, vocês, quem é que aproveita o transporte da escola? Vem em transporte da escola para todos os dias? Quase todos, não é? Ou seja, vocês estão a ter um bom comportamento. O facto de virem no autocarro da escola ajuda em termos de pegada ecológica. Estamos a reduzir a pegada ecológica. Já viu, se todos vocês, os pais, viessem de manhã a trazê-los à escola, tínhamos aqui, nem tínhamos estacionamento, era quase uma festa de Natal. Tanto carro que não tínhamos estacionamento para tanta viatura, não é? Então o ideal é optarmos sempre pelos transportes públicos, bicicleta, no bom tempo, alguns de vocês já podiam vir de bicicleta para a escola, não é? E a pé, para os que moram perto, certo? Mas esta questão é uma das que aumenta muito a nossa pegada ecológica em Ponte Lima, o facto de nós termos muitas viaturas. Este gráfico era só para vocês terem uma ideia da amostra, não vale a pena, vou explicar-vos mais à frente. Como podemos verificar, a pegada ecológica dos inquiridos é que é pequeno ou grande? Grande, não é? E este valor significa que teríamos que plantar entre 8 a 10 hectares de floresta para compensar as emissões poluentes. 8 a 10 hectares de floresta. Tem ideia de quanto é que é um hectare? É uma área muito grande, não é? Os nossos inquiridos terão de mudar os seus hábitos e comportamentos, máquinas e materiais, se querem ter um planeta mais verde para si e para as gerações futuras, não é? Então vamos lá ver aqui, comparando. Aqui temos a pegada ecológica de alguns países. A nossa, quanto é que deu a nossa pegada ecológica? 5,1. Então pensem lá, onde é que está, quem é que pode vir aqui um voluntário para vir aqui dizer-nos onde é que está a nossa pegada ecológica? Um voluntário. Então, não temos voluntários? Pode ser. Anda cá. Sim. Anda lá, pô. Olhem, os americanos têm uma pegada ecológica com 9,5. Olhem, 5,1. Onde é que tu achas que ficou 5,1 aqui? Fica aqui no meio? Não. Então onde fica? Aqui. Muito bem. Aqui, a nossa pegada ecológica estaria aqui, entre os japoneses e os britânicos. Ou seja, a nossa pegada ecológica está muito elevada. Para vocês terem ideia, precisávamos de mais 2 planetas para sobreviver se continuarmos com estes hábitos. É preocupante, não é? Hã? Muito preocupante. Podes ir. Olhem, aqui os africanos têm uma pegada ecológica muito pequenina, mas isto tem a ver com o quê? O facto de eles não terem muitas coisas disponíveis como nós temos, não é? Se calhar eles em termos de roupa não gastam tanto como nós, e eles têm uma pegada ecológica muito pequenina, mas também há uma coisa que eles têm, é que apesar de eles produzirem pouco lixo, eles ainda não têm a cultura, por exemplo, de separar o lixo, de saber tratar o lixo, o que acaba por também ser necessário trabalhar com eles a parte da sensibilização, está bem? Mas nós estamos com uma pegada ecológica muito grande. Temos que mudar bastante dos nossos hábitos. Quem é que pode ler aqui? Como podemos reduzir a nossa pegada ecológica? Como é que podemos reduzir? Adotando um estilo de vida mais saudável e em equilíbrio com a natureza, não é? É fundamental para salvar o planeta Terra. E agora o que é que eu queria? Que vocês me dissessem. Há algumas coisas que vocês acham que poderiam fazer para reduzir a pegada ecológica. Quem é que tem sugestões? O que é que nós podemos fazer? Não poluir, mas de que forma? O que é que tu farias para não poluir? Regras? Não deitar lixo ao chão. Não deitar lixo ao chão. Muito Tiago. bem. Tu. Em vez de andarem uma pessoa em cada carro, andarem 2 em cada carro. Partilhar. 2 ou mais. Ou 2 ou mais. Pois, irem para os transportes públicos. Reciclar. Andar mais a pé. Andar muitas vezes de bicicleta. Andar menos de carro e mais de bicicleta.
Poupar gás. Andar de autocarro. Andar de autocarro. Para a energia. Casas mais pequenas para não usar muita energia para aquecer. Muito bem, muito bem. Em vez de usarmos muito. Em vez de vermos todos televisão, uma em cada um, ver todos numa só. Poupar a eletricidade. Reduzir O que é? o lixo que temos em casa. Poupar a energia. Por exemplo, em vez de estar cada familiar num quarto a ver uma televisão, vai para, por exemplo, para a sala ver todos os familiares ver a televisão. Todos um conjunto, muito bem. Desligar a televisão enquanto não estamos a ver. Não é ficar numa casa pequena, ficar num apartamento. Não ficar numa casa grande, não viver em moradias, não é? E viver em apartamentos, porquê? Porque ocupamos o quê? Menos que a Área. menos área para construção, certo? Andar mais ao ar livre. Gastar mais energia. E há só uma. Só uma. E se eu quiser, por exemplo, eu estou no quarto, ligo a luz do quarto, mas depois quero ir para a cozinha, vou, não é? Ligo a luz do corredor e ligo a luz da cozinha, não é? Desligamos. É? Desligamos a do quarto. E a do corredor, não? Sim. Muito bem. E utilizar E utilizar o quê, por exemplo? uma camisola quando está rota. E podemos pôr nos remendos. Senhora? Poupar energia, como por exemplo, pormos as roupas a secar às 10 ou 10 e meia. A lavar. Lavar às 10 ou às 11 e meia da noite. Reduzir a produção do lixo. Verificar as embalagens. Evitar as embalagens, não é? Devemos comprar a peso e até levar os nossos sacos, se for possível, e de pano, e assim é a melhor coisa que devemos fazer. Seguir. Não poluir o ambiente. Não poluir o ambiente, como? Não botar lixo para o chão. Outra. E para o mar, podemos deitar à vontade? Não. Porquê? Porque poluímos o mar. Para quê? Porque poluímos o mar. E ao poluir o mar, a quem é que nós afetamos? Os peixes. Muito bem. Enquanto que lavamos os dentes, fechar a torneira. Enquanto escovamos os dentes, fechamos a torneira. Então como é que lavamos os dentes com a torneira fechada? Não usamos água. Primeiro abrimos e... Enchemos um copinho, não é? Sim. E depois fechamos e temos a água no copo. Muito bem. Essa é uma boa regra, porque a maior parte das pessoas não faz isso e nem imaginam nós termos ali 1 ou 2 minutos a torneira ligada à quantidade de água que Reduzir o gastamos. consumo de energia. Aproveitar o lixo para fazermos coisas novas. Em vez de deitar lixo para o chão, deitamos para o caixote de lixo. Colocar lâmpadas económicas. Comprar eletrodomésticos há mais bens. Poupar energia, como tomar um duche mais rápido e Aí fazer poupamos coisas. a água e a energia. Não utilizar coisas que não são precisas, como coisas que gastam energia. E restos de comida podemos dar aos animais. Ao tomar banho não gastar muita água. Como é que podemos, quando estamos a tomar banho, não gastar água? Ou não gastar muita água? Água alguma temos que gastar, não é? Como é que tu fazes isso? Por exemplo, estamos a tomar o duche. Como é que tu deves de tomar duche? Já agora. Nós entramos para o duche, o que é que devemos fazer? Para poupar água e luz e tudo. Primeiro, o que é que devemos fazer? Quem é que sabe? Como é que se deve tomar banho de duche? Corretamente. Molhamos o corpo. Fechamos a água, é assim que deve ser. Aí ensaboamos o corpo, ensaboamos a cabeça. Depois é que se liga outra vez a água E tiramos. É assim que se poupa a água, ok? Claro. fazer compostagem. Com os nossos comportamentos, está bem? A pegada ecológica tem a ver com os nossos comportamentos. O que eu vos vou mostrar agora é aqui um pezinho que tem aqui alguns contributos que vocês me vão prometer que vão tentar fazer a partir de hoje aqui na escola, pode ser? E depois no fim do ano mandam uma composição ou um registro sobre aquilo que vocês andaram a fazer e aquilo que vocês conseguiram
mudar em termos de hábitos aqui na escola. Pode ser, alguns deles vocês de certeza que até já fazem, já contribuem aqui na escola. Então é assim, diz aqui assim, prefere sempre um lanche saudável. O que é para vocês um lanche saudável? Pergunto eu. Fruta, muito bem. Bolachas de chocolate também? Não, pois não? Batatas fritas? Não. Fruta, muito importante num lanche saudável. Depois podem ter um sumo natural, um iogurte, está bem? Prefere sempre um lanche saudável, está bem? Depois de comeres o teu lanche, coloca sempre o copo de iogurte, o pacote de sumo ou leite no ecoponto da cor amarela. Muito bem. Quando vocês aqui bebem os vossos pacotinhos de leite, já reparei que estão ali numa caixinha, e eu deduzo que aqueles pacotinhos vão todos para o ecoponto, certo? É muito importante vocês fazerem isso, espalmar e colocar no ecoponto amarelo para a reciclagem, ok? Na cantina, come sempre tudo o que te põe no prato. Vocês comem tudo o que vos põe no prato? Sim, acredito. Vamos começar a especializar. É importante vocês comerem tudo o que vos põe no prato para evitar, lá está, a produção de mais resíduos, não é? Se vocês não comerem tudo, imaginemos que vocês acham todos metade da comidinha que vos põe no prato. Já viram o que é em quantidade de resíduos que ficam para deitar fora, não é? Não é? Aproveita todo o espaço disponível nos cadernos escolares. Ora, aqui está uma questão importante. Vocês sabem como é que são feitos os cadernos escolares? Não? As árvores, mas as árvores vêm diretamente para os cadernos, é? Então, vão para uma fábrica. Oh Inês, já foste a essa fábrica? Nunca foram a essa fábrica? A nenhuma fábrica que produz papel? Já foram, mas não foi esta sala, foi a turma da Dora. Se vocês fossem um dia fazer uma visita dessas, vocês iam perceber que para produzir papel, as fábricas, além de gastarem, aproveitarem a árvore, não é? Vão gastar muita água e muita energia até chegar à produção de papel. Por isso é importante vocês começarem a pensar em aproveitar todos os cantinhos dos vossos cadernos e dos vossos livros, está bem? Antes de deitar fora, antes de passar à frente uma folha, pensem se aproveitaram bem a folha dos vossos cadernos, porque estão a contribuir em muito para reduzir a pegada e para diminuir o abate de árvores. Vocês têm ideia quanto tempo demora uma árvore, em média, a atingir a idade adulta? Quantos anos? Quantos anos? Digam lá. 20, 30 anos que demoram para atingir a idade adulta. É muito tempo, não é? Está bem? Aproveita os dias de sol para brincar no exterior da escola e brinca sempre em equipa. Vocês fazem isso? Dias de sol, brincar no exterior para aproveitar a energia solar, não é? E sempre em equipa. Está bem? Cuida da horta e do jardim da tua escola. Esta pode ser uma brincadeira de equipa. Vocês, a partir de agora, quando chegam ao intervalo, num dia de sol, vocês até podem jogar futebol, mas outras vezes podem decidir, mas vamos cuidar, vamos tirar as ervas da nossa horta, vamos regar a nossa horta. Tentar fazer esse trabalho como se fosse uma brincadeira em equipa, está bem? Pede aos teus pais para te deixarem vir para a escola de bicicleta nos dias de sol e de autocarro em dias de chuva. Há alguns casos aqui que se calhar será complicado pelos locais onde moram, mas outros certamente que poderiam tentar nos dias de sol ir de bicicleta para a escola e quem sabe daqui a algum tempo a escola criar aqui uns parques só para bicicletas, está bem? Aqui está uma outra importante. Antes de deitares fora alguma coisa, pensa se não faz falta alguém que tu conheças. Porquê? Vocês às vezes têm uma camisola que não serve, um brinquedo que até já nem dão muita importância porque já passou a idade de brincar com eles. Antes de o deitarem fora, pensem que pode haver um amigo vosso até aqui da escola que lhes esteja a fazer falta. É como a roupa, vocês até podem ter muita roupa, se calhar umas camisolas que já não servem, pensem assim, se calhar aquele colega até é mais pequeno que eu e até lhe ia fazer falta esta peça de roupa. Dessa forma estamos a reutilizar, está bem? E no caso das roupas que já estão velhas, às vezes aquelas t-shirts que vocês gastam, que já ficam velhas, podem aproveitá-las para panos de limpeza, antes de deitar ao lixo. Está bem? Então, está a contribuir para reduzir a pegada ecológica. Ajuda o ambiente e passa a palavra aos teus colegas para que possam seguir as tuas boas pegadas. Ok? Está bem? Percebido? Ficaram com uma ideia de como é que nós estamos com a pegada ecológica em Ponte Lima? Qual é o valor da nossa pegada em Ponte Lima? 5,1. Temos que começar a pensar em fazer o quê? Reduzir a nossa pegada. Não é? Sim. Só são tidas em consideração atitudes do ser humano? No cálculo da pegada atitudes do ser humano? Maioritariamente sim. Sim. Porque o ser humano ainda é que ele tem a maior capacidade de poluir, não é?
pela sua forma de estar, pela forma de viver. E afetar as outras espécies, não é? As outras comunidades. As outras não é? comunidades. Como compensar a pegada ecológica? Como compensar? Através destas medidas que vocês estavam a dizer há pouco, todas estas medidas são importantes para começarmos a reduzir a nossa pegada ecológica. Tá? E o cálculo da pegada ecológica é levada em consideração internacional? Internacional? Sim, era aquilo que nós estávamos a falar há pouco. No caso dos legumes que vêm de outros países, das frutas que vêm de outros países, não é? Em que nós temos gastos de energia e de transporte para os locais de consumo. Não é? Mais para o consumo. Há muitas formas de nós vemos a pegada ecológica, não é? Até o nosso comportamento em termos social, a forma como nós nos damos com as outras pessoas, influencia a pegada ecológica. O que podemos fazer para diminuir a nossa pegada ecológica? Podemos fazer aquilo que ainda há pouco estávamos a... Todas estas medidas que vocês estavam a dizer há pouco são importantes para reduzir a nossa pegada ecológica. Mas, acima de tudo, há uma coisa importante, que é vocês todos os dias, quando se levantarem de manhã, pensarem como é que eu hoje posso contribuir para reduzir a minha pegada ecológica. Se cada um de vocês pensar numa medida, numa ação que tenha para reduzir a pegada ecológica, no fim, no global, vamos ter ações muito importantes que ajudam na diminuição dessa pegada, está bem? Antes de pensarem em equipa, pensem também vocês próprios. O que é que eu posso fazer? Façam essa questão todos os dias. Pegada ecológica. Porque surgiu a nossa pegada ecológica. Porque começámos a verificar que estávamos a gastar muitos recursos de uma forma muito rápida e então foi necessário encontrar uma forma de calcular até que ponto é que nós podemos continuar a gastar desta forma os recursos. Por isso é que surgiu esta pegada, que era para nós calcularmos até onde é que nós podemos continuar a gastar. Se alguém quiser ter uma boa pegada, o que é preciso fazer? Para teres uma boa pegada, olha, adotares estes comportamentos todos que os teus colegas disseram. Está bem? E estes que nós falámos aqui há pouco, também podem começar a ser adotados por ti, vais certamente reduzir a tua pegada. Está bem? É assim, nós sabemos, e também já quando fomos fazer a entrevista ao Sr. Vereador do Ambiente, que em Ponte de Lima não há nenhum dado, exceto este, da Feira da Energia, que até foi a área protegida que fez. Acha importante e acha que deveriam de ser movidos meios para calcular, por exemplo, a pegada ecológica dos munícipes de Ponte de Lima? Sim, isso é importante. Nós temos uma ferramenta que nos permita calcular a pegada ecológica. E eu penso que o município, apesar de até ao momento não haver um cálculo no site do município em que os municípios possam descarregar, chegar lá e fazer um cálculo da sua pegada, e eu penso que o facto de nestas feiras que se faz anualmente, o facto de fazer a Feira de Ambiente e Energia anualmente em Ponte de Lima, penso que já é uma forma de mostrar alguma preocupação em relação a esse aspecto. E claro que é sempre importante todos nós calcularmos a nossa pegada para percebermos como é que estão os nossos comportamentos e para verificarmos como é que está a nossa pegada. Isso é importante, claro. A conclusão que eu pessoalmente cheguei depois de irmos fazer a entrevista ao Sr. Vereador do Ambiente foi que ele, todas as questões que nós levámos, ele não estava muito informado, não é? Sobre estas questões todas. Nós sabemos, e porque já trabalhamos em parceria aqui com o Serviço da Área Protegida e com vocês, os engenheiros que aqui trabalham, connosco, que vocês estão muito preocupados e que trabalham esses temas sempre e arduamente. Não seria também bom vocês também alertarem, por exemplo, o Sr. Vereador, para que se crie esse espaço que nós, na entrevista que fizemos, não é? E especialmente ali a professora Olga, até louvou o trabalho e mesmo esse inquérito, mas também, não é, alertar para que se crie na página do município e especialmente na parte do ambiente mais informação sobre isso. Olha, eu, por exemplo, vou-lhe dizer mesmo a nível do aterro da Rezo Lima, que é um aterro que está a ficar saturado. Se calhar
dar mais dicas às pessoas. É assim, eu suponho que as pessoas vão muito ao site do município, que vêm, não é? Não sei. O que fazer, não é? O que fazer. Eu penso que o Sr. Vereador está sensibilizado para a questão, até porque nós tivemos uma reunião posterior à vossa visita e realmente ele abordou esta questão e felicitou a escola porque ficou surpreendido pela positiva com a preparação dos alunos e falámos nesta questão. E já havia também informação que até foi integrada também no Pacto dos Autarcas, há alguma informação em termos do Gabinete de Ambiente do município. Agora, o que eu penso que falta é criar essa ferramenta, haver um link em que as pessoas possam calcular a sua pegada. Mas já há essa sensibilização. Eu acho que seria muito importante. E acho que este vosso trabalho poderá ser importante numa perspectiva de sensibilizar também e de permitir a aplicação dessa ferramenta. Sim. Este inquérito existe também um livro que foi lançado na Feira de Ambiente e Energia em 2012, salvo erro. E esse livro tem precisamente dicas e todas as coisas, atitudes que as pessoas podem ter em termos de utilização da energia corretamente, e no fim aparece precisamente um inquérito para calcular a pegada ecológica. Ou seja, essa preocupação existe e por parte da área protegida, sempre que nos é solicitado, nós alertamos e damos a informação que dispomos no momento. Não é? Ambiental da área protegida, lá poderás encontrar muitas instituições sobre o ambiente e boas práticas ambientais. Por exemplo, sobre a separação de resíduos e como poupar água e energia. E não te esqueças da quinta pedagógica, está bem? Quem é este? Está? É do Ruben Matos. 30? E o que é que tem o 30? Parabéns. Estás? Parabéns. Por exemplo, aqui o Santiago e a Inês. O Santiago tem 20 pontos e a Inês tem 25. O que é que diz a resposta deles? Vamos ouvir. Diz assim: estás de parabéns. Os teus comportamentos estão corretos. És um exemplo a seguir. Contigo, o nosso planeta é mais sustentável e o teu mundo será seguramente melhor. Incentiva os teus amigos e a tua família a serem como tu. A ter bons comportamentos. Eu respondi à boleira de vizinhos de autocarro ou de comboio, mas já é bom. E qual é o teu total de pontos no fim? 25. Boa. O meu é 30. 30, boa. Mas estás, olha, tem cuidado que não podes fazer mais nada de mal. Tu ouviste? Estás mesmo aqui na tangente, certo? E o teu? 50. Ai meu Deus, tens de tentar reduzir isso. 50 é o que há. Pronto, mas estás no bom caminho, já não é mau. 70. Já sabes o que é que vais ter que fazer? Reduzir, tomar atitudes mais amigas, está bem? Não adianta. Inês, e tu? 70. Quanto é que tiveste? 25 pontos. Então o que é que diz hoje? O que é que diz atrás? Estás de parabéns. Os teus comportamentos estão corretos. Atitudes simples que podem salvar o planeta. Tem algumas assim um bocadinho cómicas, mas eu sei que deve ser engraçado vocês verem se a professora Olga puder passar. Então, olhem ali os nossos amigos. Animais. Claro. Animais reciclados.